Você já parou para pensar o quanto a nossa espiritualidade interfere na nossa materialidade? Já parou para pensar o quanto uma espiritualidade bem desenvolvida, equilibrada, traz para você resultados melhores na tua saúde, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos? Pensando nisso, você já cogitou em fazer uma mentoria espiritual para alavancar os teus resultados? Sabe como funciona? Se você está interessado em saber como funciona, quer saber como seus resultados podem se multiplicar, fica aqui comigo, porque começa agora o Frequência Vital Siriana, o programa que está aqui com você toda quinta-feira, 3h30 da tarde, com o intuito de trazer energias elevadas para que você expanda a tua consciência e crie resultados prósperos na sua vida. Muito bem-vindo, eu sou Carol Surianon, prazer imenso estar aqui com você. Eu sou terapeuta, mentora, palestrante, comunicóloga, mas acima de tudo, me considero e sou uma especialista em saúde energética, a saúde da energia do ser humano, porque é justamente uma frequência elevada que cria a nossa vida material, emocional, mental próspera. Se nós temos uma frequência, uma energia elevada, inevitavelmente colheremos resultados elevados também. Se você não está familiarizado com esta realidade, com esta verdade que a física já comprovou, que a neurociência já comprovou e que a espiritualidade vem falando já há muitos anos, eu te convido a voltar alguns programas atrás, algumas aulas atrás e assistir os demais episódios, pois eu faço uma cadência, né, de informações para que você, né, vá assentando, vá interiorizando esta verdade. Quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento, quanto mais verdade nós possuímos dentro de nós, mais aparato nós temos para transformarmos a nossa vida no que a gente realmente deseja viver. Porque, inevitavelmente, nós estamos criando a nossa experiência, né, essa vida, como a gente vive a todo momento. Se você está vivendo sua vida e tem algumas coisas que deseja mudar, ou ainda está galgando, né, buscando realizar os seus sonhos, os seus desejos, se você souber como esse jogo é jogado, vai facilitar muito para que você tenha os seus resultados realizados de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz. Então, vai lá no meu YouTube ou aqui, né, na playlist da Paranormal.plus e assista os outros episódios também. Todas as minhas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, são o meu nome, tá? Carol Surian On. Eu vou soletrar para você, porque é um nome diferente mesmo. O Carol você escreve da maneira normal, com C, e o Surian On você escreve da seguinte maneira, fazendo S-H-U, Su, R-Y-A-N, de navio, Suryan. E depois o O-M do mantra OM. Carol Suryan On. carolsuryanon.com também é o meu site, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre todos os tratamentos que eu e a minha equipe oferecemos, dá uma olhadinha no site, lá tem tudo escrito. Você também pode entrar em contato para tirar as suas dúvidas, para fazer alguma pergunta, para fazer sugestões, inclusive, porque é sempre muito positivo a gente saber o que vocês estão querendo ouvir, o que vocês estão querendo aprender, absorver, qual é o tipo de conhecimento que faz mais sentido para você. Então, eu fico muito feliz quando a gente começa a ter essa troca. Se você quiser também, pode me acionar, a mim e a minha equipe, através do WhatsApp, que é o 19 99925 5036. 19 99925 5036. O nosso WhatsApp é o canal de troca mais forte que nós temos, tá? Então, assim, se você tiver qualquer dúvida, tá querendo falar, tá querendo alguma ajuda de algum tipo, o canal de WhatsApp é o que eu mais indico para vocês. Fora isso, peço para que vocês deem o like de vocês, sigam, se inscrevam e nos ajude, né, a motivar cada vez mais para trazendo cada vez mais conteúdo, mas que tenha mais afinidade com vocês. E hoje, então, nós vamos falar sobre a importância da gente desenvolver a nossa espiritualidade. Como é que a gente faz esse processo de desenvolvimento? A gente pode ir fazer isso dentro das religiões? Com
toda certeza, né? Até bastante indicado. Então, a gente faz um desenvolvimento da nossa espiritualidade dentro do catolicismo, dentro das igrejas cristãs, dentro dos centros espíritas, dentro dos centros kardecistas, umbandistas, no candomblé, dentro da fraternidade branca, dentro de várias, são várias oportunidades e várias possibilidades. Mas a proposta aqui é fazer diferente. É não associar uma religião ao seu desenvolvimento espiritual. Porque, na verdade, são coisas diferentes, né? A gente tem a espiritualidade dentro da religião, com toda certeza. Mas a espiritualidade, ela não necessariamente precisa da religião para existir, para acontecer. Porque, afinal de contas, nós somos deuses, né? Como assim, Carol, nós somos deuses? Se somos uma partícula do Criador, né? De Deus, do divino, da energia primordial, do cosmos, universo, do que você queira chamar. Se somos essa partícula, somos então criadores. Somos então deuses, deuses encarnados. Ah, então por que que eu não me sinto Deus? Ou por que que eu não estou criando a minha vida da forma que eu quero? Porque você ainda não tem consciência do teu potencial criador, ainda não tem consciência do Deus que habita dentro de você, da divindade que você é. E como é que a gente então restaura esse conhecimento? Que na verdade é restaurado, é isso mesmo, tá? A gente não desenvolve isso é inerente a todas as pessoas, porque já somos esse pedaço, né? Essa essa partícula do divino. Mas como é que eu me aproprio dessa partícula? Como é que então eu começo a compreender que eu sou essa partícula e comece a usar esse potencial ao meu favor? Esse é o intuito das mentorias, de cunho espiritual, né. A gente faz mentorias para muitas coisas, né, se a gente for pensar. Para desenvolver as nossas habilidades comerciais, de vendas, de comunicação, de culinária, de como, como fala? Nossa, tá vindo só a palavra em inglês aqui, parenting. De como pais, a gente tem mentorias para todos os tipos de assunto. Mas também temos mentorias para que você, né, para que as pessoas possam encontrar a espiritualidade dentro de si. No meu ponto de vista, nesses mais de 10 anos atendendo as pessoas, ajudando as pessoas a transformarem suas vidas através da elevação da frequência vibracional, através, né, do empoderamento de si mesmo, porque, veja, eu só elevo a minha frequência quando eu desperto o meu potencial, quando eu expando a minha consciência, quando eu compreendo que depende de mim a minha vida se transformar. Quando eu paro de colocar no outro a responsabilidade do que eu colho, né, do que eu crio na minha experiência. Quando eu começo a entender de que eu estou criando a minha vida a todo momento, e a ter uma coisa que se chama autorresponsabilidade. Então, assim, a primeira coisa que a gente trabalha, pelo menos dentro da minha mentoria, de desenvolvimento, né, espiritual, eu trabalho muito a base, né, é o autoconhecimento que nos leva à percepção da autorresponsabilidade. Então aqui eu já paro de fazer 2 coisas que são muito drenantes da nossa energia e nos levam a caminhos de escassez ao invés de caminhos de prosperidade. A primeira coisa que a gente acaba transformando aqui é o julgamento, né? O julgamento dos outros e o julgamento primeiro comigo mesmo, né? Do quanto eu estou me julgando, ou quanto eu estou me criticando, ou quanto eu estou criticando o outro, esperando que esse outro resolva a minha vida. Então, essa é a primeira coisa. Quando eu paro de julgar e criticar, eu paro de colocar a minha atenção e sobra muito mais energia para mim, para eu direcionar para coisas que são do meu crescimento. Vai me ajudar a crescer ficar criticando o outro? Não. Vai me ajudar a crescer ficar criticando a mim mesmo? Não. Só está roubando o meu poder. É como se eu estivesse tirando todas as minhas potencialidades, tacando dentro de uma caixa, fechando e lacrando aqui. Então, o processo aqui é justamente o contrário, né?
É você se empoderar de quem você é. Para eu me empoderar, eu preciso entender que tudo que eu vivo sou eu que estou criando. Portanto, ninguém é responsável por isso. Ninguém é culpado por isso. Portanto, cabe a mim fazer diferente. Nossa, estou colhendo situações da minha vida que não estão legais, nos meus relacionamentos ou então nas minhas finanças. Parece que o trabalho não abre. Eu escuto muita gente falando isso. Estou me sentindo empacada, emperrada. Ok? Onde você está emperrando a si mesmo? Onde que está? Onde você está se prendendo? Não é de fora. E aí as pessoas falam assim: ah, tá assim porque a economia está ruim, porque o país é aquilo, porque meu marido X, porque minha esposa Y. Não. A sua vida é você que constrói, através da tua energia, do teu campo. Então, primeira coisa é a gente entender isso. A segunda coisa que a gente faz dentro de processos de mentoria espiritual, né, com o foco, qual que é o foco aqui? É sempre criar uma vida mais próspera, né? E quando a gente fala de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Prosperidade é equilíbrio na vida. Então, estou falando de relacionamentos mais harmoniosos, eu estou falando de saúde no seu físico, eu estou falando de realização pessoal, de cumprimento de propósito, de colocar tudo que você é e que você tem de maravilhoso a serviço do outro para ajudar o outro a crescer. Eu estou falando de você multiplicar a luz, a força que você já é. É isso. Isso é prosperidade, né? É você tirar o foco de você mesmo e compreender que a tua estadia nessa vida, nessa terra, não é sobre você. É sobre o quanto você, empoderado da tua força, de quem você é, desse potencial maravilhoso, pode contribuir e servir para o outro. Olha que lindo que é isso. Quando eu saio de mim, desse meu egocentrismo, e começo a entender que a minha vida não é sobre mim, é sobre ajudar os demais, a minha mentalidade começa a se expandir, tá? E aí, o que os nossos mentores a gente começa a chamar a atenção desses mentores, porque pensa, eles estão lá em outra dimensão, em várias outras dimensões, né? Desde a quarta dimensão até dimensões infinitas. E eles têm vários seres, né? Vários fractais para cuidar. Quem que vocês acham que eles vão desprender mais tempo, entre aspas, né? Mais energia? Com aqueles que estão ainda batendo cabeça, esperando que venha de fora, ou com aqueles que já entenderam que precisam fazer para se transformarem, e eles estão nessa atitude de fazer, quem que vocês acham que eles vão estar mais próximos? Desta outra pessoa, que já entendeu o que ela precisa fazer, diferente do que ela está fazendo. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Os mentores, eles não vão se vincular a pessoas que estão nessa faixa frequencial da insanidade. Eles vão se vincular a pessoas que já entenderam que precisam fazer diferentes. Como que eles começam a se vincular a nós? Trazendo intuição, explicando coisas. Ah, Carol, mas eu não sou médium, eu não incorporo, eu não psicografo. Desculpa, todos nós somos médiums. Todos nós somos médiums, né? Falei no programa anterior sobre glândula pineal. Se você não assistiu, te convido a ir assistir o programa sobre glândula pineal. Você vai ver ali que a mediunidade ela é inerente a todos os humanos, porque todos os humanos que estão aqui me vendo, me assistindo, têm glândula pineal. Se você está me vendo, está assistindo, está compreendendo, ouvindo isso, você tem glândula pineal, portanto, você também tem mediunidade. A mediunidade ela é muito floreada, ela é muito maquiada, ela é muito mística, quando na verdade ela não deveria ser. Ela deveria ser normal, porque ela é normal. O que é o normal? Que é para todos. Da mesma maneira que a maioria de nós tem mãos, né? Vamos falar que eu acho que não sei os dados disso, mas vamos falar que 90% dos humanos têm mãos. Não é porque eu tenho mão que eu tenho dons manuais exacerbados, não é mesmo? Não é porque eu tenho mãos que eu consigo pintar um quadro igual Picasso, ou que eu tenho mãos que eu consigo fazer uma comida maravilhosa igual o chefe X. Não é porque eu tenho mãos que eu consigo construir uma escultura. Cada um de nós nasce com os aparatos, os dons necessários para cumprirmos
o que nós viemos cumprir aqui. E cada um trouxe os seus dons, não de maneira equivocada, mas de maneira extremamente consciente para que esses dons que a gente trouxe fossem usados. Usados para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e a nossa evolução. Aí, vamos lá. Dentro da mentoria, mediúnica, a gente trabalha muito os dons da pessoa, não só os dons mediúnicos, mas dentro de todos nós, cada indivíduo tem uma mediunidade mais forte, tá? Adianta eu ficar ensinando para uma pessoa a pintar se ela não tem dons manuais, se ela não tem isso dentro dela? Ela vai aprender, ela pode aprender se ela se esforçar. Mas ela jamais terá o mesmo resultado de uma pessoa que nasceu com isso extremamente aflorado e que muito provavelmente não precisa de aula nenhuma sobre isso, ok? Mas ela mesmo assim pode. Só que quando a gente, né, nós mentores espirituais, a gente olha para esse indivíduo, quando a gente tem o intuito de ajudar essa pessoa a se equilibrar, a prosperar na vida, através dessa conexão maior, porque a mentoria espiritual, ela vai fazer o quê? Ela tem o foco de expandir a tua consciência, de elevar a sua frequência. E com isso, cada vez que a sua frequência vai se elevando, você vai se sintonizando a mais mentores. Então, é um processo que funciona como ovo e a galinha. Quanto eu mais sintonizo essa pessoa com mentores no qual ela não estava sintonizada, mais a energia dela se expande, e quanto mais a energia dela se expande, mais ela se conecta a mentores que estão mais elevados, tá? Funciona dessa maneira. Quando isso começa a acontecer, essa pessoa inevitavelmente começa a ter guiamento, receber o guiamento, né, dessas consciências superiores, que somos nós em consciências superiores, os nossos mentores. Ou seja, tudo que eu passo a fazer na minha vida não é mais direcionado através desta mente, mas é direcionado através de uma consciência que sabe muito mais do que eu nesse plano. Qual é a chance das coisas darem errado quando eu sou direcionada através dessas consciências superiores? Quase nula. Por isso, o caminhar começa a ficar muito mais fácil. Obviamente, para eu chegar num estado de conexão tão profunda, eu preciso ah, ser disciplinado, eu preciso me comprometer àquilo, mas eu também preciso entender quais são os caminhos da pedra e das pedras, né? É, e é para isso que o mentor serve, né? Para ajudar nesses processos. Então, o que, que são feitos dentro das mentorias de desenvolvimento que eu toco, tá? Eu tenho várias mentorias de desenvolvimento mediúnico. A mentoria em grupo, que começa no básico, né? Sou SE, sou saúde energética. Depois a gente tem o nível intermediário. Depois a gente tem um processo que é um pouco mais avançado, que se chama alquimia Chavron, tá? Tanto qualquer uma dessas vai trabalhar a espiritualidade, a mediunidade, a conexão dessa pessoa. Como? De formas um pouco diferentes. Por quê? No nível básico, o que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa, se a pessoa está vibrando lá embaixo, ela chega, né, vibrando com uma frequência mais baixa. Até as pessoas que já têm uma consciência mais elevada, que já têm práticas espirituais, sempre têm o que expandir e o que crescer. A gente não pode nunca nos colocarmos num lugar de soberba e acharmos que a gente chegou num lugar que a gente precisava e tá bom. Isso não existe. A vida é crescimento constante. Se eu estou vivendo, eu preciso estar me movimentando rumo à minha evolução, rumo ao meu crescimento. Se eu não estou fazendo isso, está errado. Eu estou paralisado no tempo, apegado a algo, me impedindo de viver o novo e o que vai me trazer evolução. Então, a gente precisa entender que sempre há algo para a gente evoluir. Por isso que é tão importante a gente continuar o nosso caminho, primeiro, nessa conexão com os nossos mentores, e segundo, também nos estudos, tá? Eu falo que o aprendizado nesse plano, né, nesse planeta, ele acontece de duas formas, e é necessário essas duas formas. A forma intelectual, no qual a gente vai fazendo mentorias, cursos e vai experienciando, né, expandindo esse conhecer, essas informações. Mas também a forma que passa a nossa consciência, né, que se conecta através da energia com esses mentores.
Quando a gente começa a receber informações direto deles, é aí que a gente aprende mais. Por quê? Porque eles trazem coisas que outras pessoas não sabem, que outras pessoas não podem te ensinar. O que que eles vão trazer para você? O que você veio fazer aqui. Então, você vai pegar tudo que você já sabia, já estudou, já ouviu, e vai começar a compilar e costurar junto com todas as informações que eles trazem para você através do seu canal. Esse canal, para muitas pessoas, ele pode ser durante a meditação, tá? A maioria das pessoas recebe muita informação durante a meditação. Outras pessoas recebem escrevendo, outras pessoas recebem falando, né? Fazem um processo de canalização. Outras recebem durante o banho, dormindo, através da intuição, são completamente guiadas. O que que a mentoria vai ajudar você a fazer? A entender quando você está sendo guiado, porque muitas vezes a gente está sendo guiado e a gente só não tem a percepção, a consciência, a gente acha que é a nossa mente, a gente mesmo que está fazendo aquilo. Ali você começa a compreender, não é um trabalho muito fácil, porque é uma linha muito tênue, mas você começa a compreender, né? Porque você começa a compreender o que? Energia. Uma boa mentoria espiritual vai fazer com que você se desperte para a nova linguagem humana, tá? Não só humana, de várias raças. A nova linguagem humana, que para as outras não é nova, é o quê? É a linguagem energética. Quando eu começo a compreender as informações através do meu perceber, da minha decodificação da energia e não mais da palavra. E não mais do que eu estou vendo visualmente ou ouvindo. Quando a energia chega e eu entendo que ela está sendo falada. Para isso, né, no nível básico, o que a gente precisa fazer? Elevar. A maioria das pessoas, para você entender, para vocês entenderem, existem escalas que mensuram, né, a nossa frequência vibracional e que estão correlacionadas aí a sentimentos, como a escala de Hawkins, por exemplo. A maioria das pessoas na Terra, infelizmente, está vibrando entre 20 Hz e 110 Hz, por aí, tá? Essa faixa ela é muito baixa, né? Acredito que as pessoas que me escutam aqui já não vibram mais nisso, né? Pelo menos na minha experiência, assim, o mínimo que eu pego quando as pessoas chegam para mim é uma faixa aí de 150, 175, tá? Mas a maioria das pessoas que já estão buscando espiritualidade, elas já estão aí na faixa dos 250, 200 e 250. O que isso significa, né? São só números para mim. Compreendo. Mas se você entender só de números, você vai entender que 20 é muito diferente de 200, né? A gente está falando aí de muito a mais. Isso, consciencialmente, é muita diferença. Então, na primeira, no nível básico, o que, que eu faço? Eu vou nivelar todas as pessoas que estão dentro desse grupo, mas saiba que até as pessoas que já estão vibrando lá em cima vão ter resultados. Eu não vou nivelar ela para baixo, eu vou trazer todas as outras para cima. Ela que já estava, a pessoa que já estava ali nos seus 300, 250, vai ter um upgrade aí para uns 400 Hz. E se ela continuar fazendo por si, ela vai conseguir subindo cada vez mais. Para vocês entenderem, existem zonas, né, dentro das frequências pessoais de contração, que é onde as pessoas vivem muita escassez, quando elas estão vinculadas nessa zona de contração, elas vivem muita escassez na vida. Escassez financeira, escassez de saúde, escassez nos relacionamentos, escassez geral, de realização pessoal, então nem se fale, tá? Começa a mudar quando a gente entra numa zona neutra, que é por volta aí dos 250 Hz. Mesmo assim, quando eu estou na zona neutra, se algo acontece na minha vida, eu facilmente caio para essa zona de escassez e aí eu fico tendo muitos altos e baixos. Então, eu, por base, para eu colher coisas positivas, prósperas na minha vida, eu preciso ter uma frequência base de, no mínimo 400 Hz, tá?
É fácil chegar nisso? Não é muito. Por quê? Porque eu preciso me desprender de muita bagagem que eu carrego, e essa bagagem vem desde as minhas crenças, os meus traumas, a forma como a minha ancestralidade funciona, o quanto me segura, todas as energias externas bloqueadoras, uma série de coisas aqui. Qual é o seu ganho dentro da mentoria? Os seres estelares, principalmente, não só estelares, tá, planetários também, estão trazendo sintonizações muito fortes. Por quê? Porque a Terra está fazendo esse processo de transformação de terceira dimensão para quinta e nós não temos mais tempo. Quem está aqui precisa despertar e entrar na frequência da quinta dimensão. A frequência da quinta dimensão se dá acima de 500 Hz. Ok? Então, eles estão trabalhando arduamente através de vários médiums no globo, aí no mundo, vários trabalhadores da luz, para sintonizar o máximo de pessoas possível, porque sintonizando, a gente tira as pessoas ali da faixa dos 200 e leva essas pessoas até no mínimo 400, tá? Mais ou menos 400 Hz. Aqui, essa pessoa já começa a ter uma nova visão de mundo, tá? Então, é isso que a mentoria faz por você, nível básico, vai fazer muita, muita sintonização. No nível intermediário, você vai começar a aprender ferramentas para que você trabalhe em você para continuar subindo, para quando os desafios da vida aparecerem, porque eles vão aparecer, você não fique lá embaixo. A vida não é uma estabilidade, né? Não quer dizer que você sobe a sua frequência, que ela jamais vai descer. Você vai continuar tendo desafios. A diferença é que você vai conseguir sair desses desafios com mais velocidade e com menos impacto para você. Tá? Então, você no nível intermediário vai começar a aprender ferramentas e vai colocar em uso. Na parte da alquimia, é uma parte onde a gente pega realmente as pessoas pela mão, são grupos pequenos, de 10 pessoas no máximo, por quê? Eu vou trabalhar individualmente qual é o potencial mediúnico dessa pessoa. Essa pessoa sabendo e se apropriando desse potencial mediúnico, ela consegue, então, começar a estabelecer contato com o eu superior, com os mentores, receber informações e começa, então, a poder caminhar nesta nova frequência e realidade da Terra por si só. Parou para pensar, está conseguindo entender o porquê que é tão interessante e o porquê que é tão primordial para você pensar em mudar a sua vida, né, mudar os seus resultados através do aprimoramento espiritual? Já tinha parado para pensar nisso e o quanto isso implica numa mudança geral? Porque se eu estou vibrando em 200, eu colho resultados de 200 Hz. Se eu vibro em 400, 500, eu começo a colher oportunidades, pessoas, tudo nesta faixa vibracional. O que acontece aqui? Meus relacionamentos melhoram, minha parte financeira melhora, minha saúde melhora, minha disposição, minha realização, tudo se expande. É por conta disso que eu vou continuar esse assunto no programa da semana que vem, falando por que que a frequência vibracional é tão importante, por que que a gente precisa deixar ela elevada. Não perca, te espero. Uma gratidão imensa por ter você aqui comigo até agora. Gratidão.